O desemprego é um fato social, né? Ele sempre esteve presente no sistema capitalista, né? Marx, nos seus estudos sobre o capitalismo, de alguma maneira já mostrava como o capitalismo depende para o seu funcionamento daquilo que ele chamou de um exército industrial de reserva. Ou seja, uma parte da população economicamente ativa que necessariamente está fora do emprego, das relações de trabalho, e que de alguma maneira pressiona, vamos dizer assim, as relações de trabalho no sentido de baixar os seus salários, porque afinal de contas, se você não concorda com aquilo que você ganha, tem alguém lá fora que vai topar trabalhar. Então, acho que essa é uma noção, né? Que eu acho que ela ainda é útil nos dias de hoje, não é? Mas, sem dúvida, eu acho que na contemporaneidade, as políticas neoliberais, né, eu acho que contribuíram para um incremento do desemprego, né, e praticamente para um desaparecimento do emprego, né? Eu acho que cada vez mais as relações de trabalho foram ficando precarizadas, né? Acho que todos hoje conhecem as diferentes formas pelas quais as relações de trabalho se dão, né? Cada um pode virar um CNPJ ou os trabalhos temporários, sem carteira assinada, e etc. Não é? Todas essas situações que têm um impacto, vamos dizer assim, psíquico muito grande em cada um de nós, porque nós perdemos uma certa estabilidade que o emprego poderia oferecer, né? Não existe mais hoje praticamente a ideia de que alguém entra numa empresa e pode fazer uma carreira lá dentro e passar anos ou décadas ou se aposentar, né? Nós estamos sempre numa situação de uma certa instabilidade, não é? Que claro que tem consequências psíquicas bastante importantes, né? E dizer que a gente está vivendo, vamos dizer assim, na economia, políticas de cunho neoliberal também significa que cada vez mais o mercado foi tendo prioridade sobre a vida social. Ou seja, as demandas do mercado, as pressões e as características do mercado se sobrepõem às necessidades sociais. Tanto é que hoje nós estamos aí no Brasil com mais de 12% da população economicamente ativa que está desempregada, que está sem trabalho, né? Isso sem que a gente considere, por exemplo, que para certos índices governamentais, mesmo quem está na rua, flanelinha, limpando janela de carro, está empregado, não é? Então, é uma concepção de emprego extremamente ampla e, se a gente quiser, um pouco questionável, né? Faz parte também dessa ideologia que hoje, vamos dizer assim, regula e está muito presente na nossa vida social em relação às questões de trabalho, a ideia de que estar ou não trabalhando, ter sucesso ou não no trabalho, depende de cada um de nós. Depende da nossa formação, do nosso currículo, do nosso empenho e etc. Então, isso faz parte daquilo que a gente pode chamar de uma ideologia, porque não é totalmente verdade. Se é verdade que o sistema depende para o seu funcionamento de que uma parcela esteja fora do mercado de trabalho, então não depende só de nós como indivíduos isolados estar ou não, ter ou não oportunidades de trabalho, não é? Toda essa ideologia nos atravessa como pessoas e atravessa as famílias que nós, as nossas famílias, as famílias a que pertencemos, não é? Então, acabando por produzir, então, no desempregado, né, um sentimento muito grande de fracasso pessoal, né? De incompetência, não é? Uma ideia que se espraia, vamos dizer assim, por todo o grupo familiar, né? Eu acho que um agravante dessa situação é que o nosso atual governo não oferece políticas públicas, né, de proteção ao desempregado. Então, o desempregado muitas vezes se vê muito só
diante da demanda ou da necessidade urgente de procurar um emprego e diante da condição de ter que ter atendido as necessidades básicas de alimentação, de saúde e necessidades básicas das pessoas que dependem dele. Muitas vezes são famílias inteiras que dependem, né? E aí eu acho que vai depender da organização de cada família, das relações também afetivas no interior de cada família, se a família vai poder oferecer um acolhimento ou não para essa pessoa que está desempregada. Então, ou seja, se a família tem uma forma de organização e uma forma de pensar que é mais rígida, né, no sentido dos papéis sociais, por exemplo, de que é o homem que tem que trabalhar e trazer os proventos para casa, de que é a mulher que é responsável pelos cuidados da casa e do cuidado com os filhos, etc., né? Então, talvez essa família tenha menos possibilidade de pensar em formas de se reorganizar que, de alguma maneira, possam implicar em que outros membros da família possam, eventualmente, sair para o mercado de trabalho, conseguir trabalho, né? Então, quando eu falo isso, eu estou pensando em exemplos bem concretos, porque esse foi um tema que eu estudei e pesquisei com famílias pobres na cidade de São Paulo. Então, em algumas famílias eu encontrei uma situação em que, se o marido perdeu o emprego, ele saía desde as 6 da manhã até de noite pelas ruas procurando emprego. Um dia ele contou que voltou 11 da manhã para casa porque estava chovendo aos cântaros, e a mulher dele disse: "O que você está fazendo aqui? Vai para a rua." E ele falou: "Tá chovendo muito, eu posso te ajudar um pouco na cozinha." E ela dizia: "Show. Cozinha não é lugar para homem, né?" Por outro lado, eu também conversei com outros desempregados, em que, por exemplo, um me contava que perdeu o emprego, chegou em casa, a mulher era auxiliar de enfermagem, e ela disse: "Bom, você trabalhou já bastante, eu acho que eu consigo ampliar minhas horas de trabalho, e você fica em casa cuidando." Eles tinham uma filha de 12 anos, cuidando dela e ajudando na casa, e eu vou ampliar minhas horas de trabalho. Então, esse senhor, que tinha sido motorista de ônibus, super orgulhoso da sua profissão durante décadas e tal, resolve não, com a mulher, decide, ele vai ficar em casa. Ele começou a assistir programas femininos de manhã, ele descobriu a culinária. Então, ele começou a cozinhar em casa, começou a fazer pratos e chamar a mulher e as amigas dela para comer e tal, e, de alguma maneira, puderam se rearranjar. Então, eu estou contando essas duas situações, porque a família acaba por ser praticamente um dos poucos lugares na nossa vida social de acolhimento ao desempregado, mas ela pode também reproduzir, vamos dizer assim, no seu interior, essa mesma violência que o exterior, que o mundo aí lá fora produz, porque o desemprego é uma forma de violência também. Mas, por outro lado, ela pode também servir de acolhimento, como esse segundo caso que eu contei. E é claro que essa possibilidade ou não de acolhimento vai ser atravessada na família também pela questão desses valores mais amplos, não é? Porque, embora o mercado de trabalho tenha mudado muito ao longo do século XX, no sentido da entrada da mulher no mercado de trabalho e etc., né? Por outro lado, esses valores tradicionais, patriarcais da sociedade brasileira mudam com muito mais lentidão. Então, o que acaba acontecendo é que, em muitas famílias, é muito difícil que o homem esteja em casa e que a mulher esteja fora trabalhando, né? Há uma espécie de impacto identitário para muitos homens que é difícil, né? Tem um estudo que conta um caso que é bem interessante, de uma família em Santa Catarina, que a mulher saiu para o trabalho e o homem ficou em casa, e ele conta para a pesquisadora que pendurava a roupa no varal de madrugada, para que os vizinhos não vissem que ele está fazendo isso, né?
Ou seja, nós ainda estamos numa sociedade em que esses lugares de homem e mulher, né, em muitos estratos sociais, isso tem mudado, mas estão bastante demarcados, né? Eu tive a oportunidade de ver em países da Europa professores, grandes professores da universidade, passando roupa sábado à noite, o que acho que é uma situação rara da gente ver aqui no Brasil, mas acho que é importante para as pessoas pensarem a respeito, né? Porque o que acaba gerando é uma dupla ou tripla jornada da mulher. Ela trabalha fora, mas acaba ainda ficando com ela toda a responsabilidade dos cuidados da casa, né? Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!